Graça e paz, irmãos. Te convido a abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 1, para passarmos para o nosso terceiro estudo da série A Mensagem de Joel. Joel, capítulo 1. Vamos ler de 1 a 20. Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Encontrou em Joel? Fica antes de Malaquias. Joel 1. Joel, capítulo 1. Todos acharam? Do 1 até o 20. Pode permanecer sentado, mas com reverência à palavra do Senhor. Está escrito assim: o Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Betuel. Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as de leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desflorados. Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do seu noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, lamentem, vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinadas. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras e as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passam a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem o meu Deus, pois não há cereal nem vinho para ofertar no templo do seu Deus. Convoquem o tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exaltação na casa do nosso Deus. As sementes morrem na terra seca. As colheitas de cereal se perdem. Os celeiros estão vazios. Os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto, e os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Olha que profecia triste para o povo de Judá, para o povo de Israel, no tempo do profeta Joel. Para a gente começar a estudar esse terceiro tema, foi como eu disse no início do nosso estudo, que nós iremos separar em temas. O terceiro tema para nós tratarmos nessa noite é o coração quebrado e o dia do gafanhoto, o dia do problema. Meus irmãos, para vocês entenderem isso, eu vou contar uma pequena ilustração para você entender o que é o coração quebrado de verdade. Vamos lá pegar exemplos da nossa infância, né? Quantos aqui já caíram no chão e já ralaram o seu joelho? Levanta a mão para mim. Muito, né? E quantos tiveram o coração partido na adolescência por uma desilusão amorosa? Todo.
os adolescentes todos, né? Também, né? Todo mundo já foi adolescente um dia. Tem uma cantora brasileira chamada Kelly Smith, que em 2017 escreveu uma canção escrita Era Uma Vez, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Você vê como ela foi sincera ao falar na nossa juventude, né? Ela falou: o dia que todo dia era bom, delicioso e gostoso, das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo tempo em que seria um vilão. E acabava tudo em lanche. Um banho quente, talvez um arranhão. Dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom, milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Aí você imagina a mente de uma criança que não tem problemas nenhum, só se preocupava com o joelho ralar quando caía e com a adolescência com o coração que se partia, né? Não tinha nenhum dos problemas mais, né? Contas para pagar, né? Crianças para cuidar, nada disso. Se preocupava apenas com a dor no joelho que sangrava e doía e com o coração que se partia de desilusão amorosa, né? Oi? Mas aí a gente fica pensando, poxa, será que a criança apenas chorava por conta do arranhão que quando caía sangrava pela dor física, dor externa, ou também chorava por dentro? Nós, como adultos, às vezes pensamos, poxa, a criança caiu, se ralou e está chorando pela dor que está sentindo. Também. Mas por que não pensar também que a criança talvez chorava com a dor do arranhão, mas também com a vergonha de ter caído na frente das pessoas? O que iriam pensar sobre ela, né? A vergonha de ter caído, a vergonha de achar que é bobeira pela dor que ela estava sentindo. A mesma coisa o coração do adolescente quando é quebrado por desilusão amorosa, né? O adolescente sofre isso sempre, desilude amorosamente, aí fica na cabisbaixo, cantando sertanejo romântico, né? Na minha época era anti-black. Mas às vezes a gente não entende as dores que eles sentem, né? Jovens, crianças, apenas pensamos, né? Falamos aquilo que achamos que é, mas só quem sabe a intensidade da dor que está passando ali, seja adolescente ou seja criança. O joelho ralado de fato dói, nada se comparado à dor de onde? Do coração. E a gente pegando essa ilustração para falar com o profeta Joel, que o profeta e toda aquela nação sofria com dores de crianças e adolescentes, com joelhos ralados e com corações partidos. Eu quero dizer isso com dores externas e dores internas no coração. Assim que vivia o profeta, assim que vivia a nação do profeta, que estava sendo devastada pela quantidade imensa de gafanhotos que assolava aquela nação. Era uma dor externa e era uma dor interna. A se comparado com a dor das crianças e dos adolescentes, o profeta quer trazer para o nosso coração nessa noite, para a gente aprender a superar dores, aprender a viver no dia do joelho ralado e do coração partido, mas que isso não modifique a nossa vida negativamente, mas positivamente. Você imagina se houvesse mídia nos tempos de Joel, como seria? Olha, imagine as manchetes sobre aquela situação que estava devastando a sociedade. Olha que os jornais diriam. Eu coloquei algumas frases para você pensar a intensidade da devastação do povo de Judá. Estava escrito assim: nuvens de gafanhotos invadem a terra, estampado em várias manchetes. Se existisse mídia no tempo do profeta Joel. A segunda manchete: nação enfrenta uma crise sem precedentes. Governo não tem previsão para criar agrotóxicos nem venenos para se combater tamanha nuvem de gafanhotos que assolou a cidade. População critica a inércia do governo diante do caos. Não há previsão de chuva para os próximos meses. Prateleiras estão sendo vazias nas gôndolas dos supermercados. Todo o país não existe mais alimento. Trabalhadores do campo não sabem como driblar a crise, porque não existe água. As sementes que caíam, a Bíblia fala que até elas secavam e murchavam. O deserto tomou conta de todo mundo. Imagine as manchetes, a tristeza externa e a tristeza interna dos moradores daquela cidade
coração do profeta, que estava transmitindo aquela notícia. E o profeta não transmitiu aquela notícia apenas para falar o que estava acontecendo, mas para tentar trazer o povo de volta à adoração do Senhor. O dia do gafanhoto, que eu coloquei como subtítulo da mensagem, é o dia mau, o dia do problema. O dia que o problema afeta não só o interior, mas o exterior também. Afeta o nosso corpo, afeta o nosso coração e afeta a maneira como adoramos o Senhor. E por aí afora das coisas ruins que estavam acontecendo naquela ocasião. E a gente vai pegar nessa noite de 2 versos, de 2 em 2 versículos, para você ver a profundidade do dia do gafanhoto daquela nação de Judá. A oportunidade em meio àquele caos, em meio àquela destruição, era uma oportunidade de restauração dada por Deus para o povo de Judá através do profeta Joel. O Senhor levou o profeta a usar aquela crise como pano de fundo para a sua mensagem. Deus sempre prevaleceu sobre toda a crise, sobre todo o problema que se assola na nossa nação. Estamos vivendo também uma crise sem precedente na nossa nação, em todas as nações do mundo. Mas Deus nunca perdeu o controle sobre o que está acontecendo. Assim como não perdeu o controle sobre o que aconteceu no tempo do profeta Joel. Deus tem tudo sob controle em suas mãos. E a nossa fé, como forma de se receber a cura dada por Deus através do céu, vai depender do quanto a nossa fé é genuína, do quanto a nossa fé é verdadeira, especialmente em tempos de gafanhotos, em tempos de crise, em tempos de corações quebrados, em tempos de dores externas e internas. Precisamos crer no cuidado, na cura e na misericórdia do Senhor. Já para pensar, meus irmãos, se o Senhor não quiser trazer a cura para a nossa nação, você vai deixar de adorar a Deus por isso? Se Deus simplesmente dizer para você, para a nossa nação, o que disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, como vai ficar a sua fé mediante a Deus? Você vai continuar adorando o Senhor ou você vai recuar na sua adoração? Será que a crise e as circunstâncias, elas mudam a sua posição diante de Deus? Ou você adora a Deus e ama Ele, independente do que você passa ou independente do que você sofra? Em tempos de crise, quando estamos passando por problemas, existem grupos de pessoas que tentam nos ajudar ou não sobre o problema que estamos passando. Você já parou para conversar com alguém sobre um problema seu pessoal e a pessoa te dá um conselho sobre ele? Existem vários tipos de pessoas que tentam nos ajudar a superar problemas ou não, ou apenas nos ajudam a nos afundar ainda mais. Existem os pais que nos corrigirão, né? Existe, quando a gente conversa, existem as pessoas que nos corrigem. Ele fala: para com isso é besteira, né? Isso é bobagem. Assim como eu disse sobre o adolescente lá que sofre de desilusão amorosa. Isso é bobagem, isso é besteira, né? Geralmente os pais falam isso. Também tem os otimistas, né, que falam: não, essa crise vai passar, isso vai mudar, né? E seja forte, seja corajoso. Tem as pessoas que são pessimistas. Aí falaram para você: vai piorar, não tem nenhuma escapatória, será o fim de vez. Mas existem também os alarmistas, que verão inimigos através de cada árvore, em cada esquina, atuando em cada gesto. E sempre falaram para você: está vendo? Eu te falei para você tomar cuidado. É sempre pessoas que dizem isso. E também tem os céticos, que vão falar: que diferença isso faz? Né? O que vai mudar na sua vida? Mas o profeta Joel, ele era um profeta, uma pessoa realista, que encarava a vida do ponto de vista da mensagem do Senhor. Assim foi ele que dirigiu a 5 grupos de pessoas, 5 grupos de cidadãos, e fez a eles advertências em nome do Senhor. Se o momento era de partir o coração, porque aquela nação estava passando fome, porque estava passando seca, porque estava passando tristeza, Joel não deixou de falar algo para aquecer ou afagar o ego da pessoa, mas ele disse aquilo que Deus mandou dizer em alto e bom som.
E tem alguns versículos que a gente vai ver nessa noite, como o profeta Joel exortou o povo dele a voltar de fato o coração do povo para o Senhor. O povo estava distante dos presentes de Deus, precisavam passar por uma crise e precisavam aprender a reconhecer Deus mediante a crise. E é isso que Deus nos traz nessa noite para o nosso coração. Nós precisamos ver a mão do Senhor agindo, ainda que passamos em momentos de crise, em momentos de adversidade, em momentos de gafanhotos, em momentos de seca, isso da nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a superar crises com o poder de Deus, não com a nossa própria força de vontade. Vamos ler comigo novamente o versículo 2 até o versículo 4. Está escrito assim: ouçam isso, líderes, velhos do povo, ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e aos filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram-os e restavam. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Você notou algo diferente nesse texto de Joel? O que Joel orientou esse grupo de pessoas que ele estava exortando a fazer? Primeiro, ele falou para falar para os velhos. Por que para os velhos? Por que Joel mandou primeiro falar para os velhos, pessoas de mais idade? Porque eles eram eles eram na época, mas ainda são, os mais velhos são mais experientes, né? Por que Joel mandou ele falar primeiro com os velhos? Porque os velhos são os mais experientes, né? São as pessoas para aconselhar, já viveram. Então eles iriam testificar tudo aquilo que Joel estava dizendo, que Deus já tinha feito e livrado o povo de várias crises no passado. Então a mensagem de Deus veio primeiro ao coração de Joel, dizendo: olha, diga aos velhos, fale aos velhos. Já ouvi falar, tem duas razões, né, que eu vi aqui em comentaristas bíblicos, teológicos, que eles dizem que as razões por que Joel mandou falar primeiro para os velhos, primeiro porque eles tinham grande experiência, e depois porque eles eram os cidadãos mais respeitados na terra. Então primeiro eles tinham que falar, porque através deles eles iam testificar tudo que Deus já tinha feito no passado, ver que é o mesmo Deus que está falando que vai acontecer, realmente vai acontecer, e que Deus tem o poder para livrar o povo daquilo que iria acontecer. Por isso que Deus mandou falar primeiro para os velhos, para os anciãos. E Joel não seria apenas uma voz sozinha clamando no deserto. Ao falar para os velhos os ajudarão, ajudaria, né, a profecia de Joel chegar até nós nos dias de hoje, que foi passada, né, de boca a boca. Concordando com o profeta, os idosos, de que a nação enfrentava crise de proporção monumental e sem precedentes, facilitaria a adesão de mais pessoas e a consequência, a transmissão da mensagem para as gerações futuras. Se é uma pessoa idosa que tinha credibilidade, que estava falando, então é verdade. Por isso que primeiro Joel falou para os mais velhos. Mas penso que tem algo mais profundo ainda na mensagem de Joel. Joel queria que toda a nação chegasse a uma conclusão de humilhação de coração perante ao Senhor. E é a humilhação necessária. E essa humilhação perante Deus levaria o povo daquela cidade à restauração espiritual na qual a sua vida se encontrava naquele momento. Eles tinham deixado Deus de lado. E eles saberem o que Deus é capaz de fazer. E quando Deus iria livrar o povo, Deus queria dar a eles oportunidade de restauração de vida. Assim como Deus dá oportunidade diária para as nossas vidas nos dias de hoje. Oportunidade de restauração. O profeta queria que todos os mais velhos aos mais novos dissessem às gerações futuras: nós não sabíamos o que fazer quando passamos por aquele momento. Mas ao falar com Deus, Deus foi o caminho que nos trouxe a restauração. É por isso que Joel falou aos velhos, aos idosos primeiro, sobre a praga que se alastrou,
sobre aquela cidade. Do versículo 5 ao versículo 9, está escrito: despertem e chorem. Quem? Bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho, todas as uvas estão arruinadas, todo o vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como os de leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casa e as destruiu. Seus galhos ficaram desflorados. Se por um lado Joel desejou que os sábios, os mais vividos, os idosos reconhecessem a falta de recursos humanos para a solução daquele problema, e todos disseram: a próxima geração, que foi o Senhor que falou, que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que permitiu a praga chegar, mas foi o Deus também que livrou o povo da praga. Quem fez tudo aquilo e também restaurou todas as coisas foi o Senhor. Apenas 2 tipos de pecados explícitos são condenados por Joel nessa profecia. O primeiro pecado foi a embriaguez. Como começa o versículo 5? Despertem e chorem quem? Os bêbados. Então, o primeiro pecado que Joel profetizou contra e que aquele povo estava fazendo era a embriaguez. No versículo 5. E o culto sem coração. Semana que vem nós iremos continuar no capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Era cultuar a Deus sem ter coração em quem estava cultuando. Era o segundo pecado que Joel estava profetizando contra. O que, juntando os fatores, permite a gente concluir nessa noite que aquele povo abandonou o Senhor e encheu o coração de outros prazeres entorpecedores. Por que Joel, Deus, no caso, mandou Joel falar ao povo para chorarem e se lamentarem dos bêbados? Porque eles tinham achado outro motivo de ter alegria através do vinho, e a alegria não vinha mais da presença do Senhor. Eles usavam outros meios para se alegrarem. E com isso, naquela época, nos dias de hoje é diferente, mas naquela época, o sinônimo de alegria, de felicidade, era o vinho. Eles tomavam o vinho para se alegrar em festas. Era comum para aquele povo naquela ocasião. Era comum as pessoas tomarem vinho quando estavam muito alegres, muito felizes. E chegavam ao ponto de se embriagar. Com isso, Deus foi contra a embriaguez, porque eles estavam trocando. Deus era para ser o motivo da alegria deles, e não o vinho que eles estavam tomando. Então, por isso que o Joel fala: chorem. E não apenas chorem, eles falam: despertem os bêbados primeiro. O primeiro pecado que Joel aponta nessa profecia que nós vemos. No entanto, Deus fala para eles se desmascararem das alegrias falsas e se prenderem na alegria de verdade. Nós temos muitos ídolos no coração. Às vezes nós não temos imagens nas nossas casas para a gente adorar, porque afinal nós conhecemos a palavra do Senhor e a gente nossa índole não permite ter ídolos, imagens na nossa casa para a gente se ajoelhar e orar. Mas existem ídolos do nosso coração. Existem coisas que nós adoramos mais do que a Deus. Seja ela uma casa, um emprego, algo material, uma situação financeira. Nós temos ídolos no nosso coração. Nós precisamos aprender a identificar que ídolos são esses que para nós são mais importantes que o Senhor. Que isso, pastor? Não tem ninguém mais importante do que eu, não é verdade? O que você gosta mais? O que você passa mais tempo fazendo no seu dia vai identificar o que você gosta mais de fazer. Se você passa mais tempo orando, mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo louvando, se consagrando, Deus é importante para você. Se você passa mais tempo trabalhando, se importando com qualquer outra coisa, com televisão, com algo que te dá prazer e não Deus, isso é mais importante para você. Existe um livro que tem como título: Você é aquilo que você ama. E isso é uma verdade. Aquilo que você mais ama é aquilo que você é. Aquilo que você mais passa tempo fazendo é aquilo que é o seu ídolo do coração. Se for Deus, amém, está no caminho certo. Se não for, você precisa aprender quais são os ídolos do coração. Você precisa aprender a arrancá-los, a tirar esses ídolos da sua vida.
Esse, na verdade, é o culto errado. É o culto que a profecia de Joel critica. O grande pecado da nação depois é cultuar sem coração. É cultuar só no momento que é para cultuar, porque na coletividade é mais fácil. Mas a gente precisa prender a nossa vida daquilo, sabe, que nos traz a salvação. Passe mais tempo buscando a Deus. Passe mais tempo na presença do Senhor, que você irá demonstrar que, de fato, você ama a Deus e que Ele é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Do versículo 10 até o versículo 8, o versículo 9, está escrito: chorem com a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto, aqueles que servem na casa do Senhor choram. Não existia nem oferta de cereal para dar na casa do Senhor. Não tinha nem alimentos para os sacerdotes. Por isso que eles choravam e se lamentavam. Havia nessa profecia um chamado para que eles acordassem e enxergassem a gravidade da situação, em vez de viverem entorpecidos, entristecidos, saciados e achando que tudo estava de bem, que tudo estava alegre no final. Não se havia nem oferta de cereal para a casa do Senhor. No lugar de orgulho com o luxo dos figos, dos vinhos, o povo deveria se humilhar, se arrepender do seu pecado, em vez de se agarrarem em segurança aos básicos da vida, que naquela época era vinho, uva, figo, deveriam voltar-se com fé no coração, de fato, de verdade, para o Senhor. Do versículo 10 ao versículo 12, está escrito assim: os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Despertem-se, agricultores, lamentem vocês que cuidam das videiras, chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas dos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras, todas as árvores frutíferas, e com elas murchou a alegria do povo. Depois, nos versículos 18, no versículo 20 está escrito: o profeta citou os rebanhos em seus pastos, como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor, o fogo devorou os pastos no deserto, e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Tudo o que os agricultores podiam fazer era se despertar da comodidade, da fartura e da riqueza de suas plantações. Assim como esses agricultores, somos nós nos dias de hoje. Nós estamos tão preocupados e acomodados com a situação em que estamos, que não precisa de mudar de vida, de perdão de pecado, aparentemente. Está bom do jeito que está. A comodidade tem destruído intimidades com o Senhor no século de hoje. E é isso que Joel fala com os agricultores: olha, despertem, porque não tem mais romanceira, não tem macieira, a plantação não vai levantar, a chuva não desce, a semente não brota, seca sobre toda a região. Os animais, até os animais clamam ao Senhor, versículo 20 fala, porque havia seca, havia, sabe, a seca até nos pastos dos alimentos. Não havia leite, porque sem alimento, as cabras, as ovelhas, os animais não produziam nada. Existia uma fome generalizada. Mais uma vez, Deus fala para os agricultores: despertem, despertem, lamentem-se, olhem, mude. É a mesma coisa que Deus fala: eu te estou dando mais uma oportunidade para você mudar de vida, sair da comodidade em que sua vida espiritual se encontra e se fortalecer no Senhor. O comodismo vai levar muitas pessoas para o inferno, achando que tudo está bom, alegre, prazeroso, mas no final são caminhos de morte, maquiados com caminhos de vida. Existe apenas um caminho de vida, a presença do Senhor.
Existe apenas um caminho. O caminho é a cruz do Senhor. Cruz é renúncia, é dor, mas é vitória e é alegria ao final. Existe apenas uma oportunidade que se chama vida. Só temos uma vida e devemos entregar essa vida que Deus nos deu de presente. Devemos devolvê-la para o Senhor em perfeito estado. Então saia da comodidade e procure viver um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E para a gente encerrar, o versículo 9, o versículo 13 e o versículo 17 falam sobre os sacerdotes que convocaram um tempo de quê? De jejum. Olha o que o profeta diz: sacerdotes, parem de se lamentar, saiam da comodidade e proclamem um tempo de jejum. A situação era de fato de partir o coração, ver aquela nação desolada. Todo mundo tinha que se dar conta disso. Os velhos, os bêbados, os cidadãos comuns e até os mais ricos daquela terra, os agricultores, todos. Nem os sacerdotes podiam deixar de chorar, clamar e de se lamentar. Os líderes espirituais deveriam convocar um tempo de jejum, um tempo de despertamento no seu coração. Nem a casa de Deus, lugar de celebração e alegria, naquele momento, desfrutava daquele período de prazer. Até a casa do Senhor, naquele momento, havia seca, havia devastação, havia destruição. Não havia mais ofertas, não havia cultos, não haviam celebrações. Cabia aos sacerdotes convocar o povo para jejuar, clamar, orar, esperar no Senhor e se despertar. É isso que Deus requer do seu povo, para a nossa igreja, nos dias de hoje. O despertamento verdadeiro de coração. A nação, portanto, precisava de uma restauração. Ela era necessária para todo o povo, velhos, bêbados, agricultores, jovens, mulheres, crianças, todos precisavam se despertar, chorar, se lamentar e se restaurar em Deus. Só vai haver mudança de verdade na nossa vida espiritual quando a gente começar a levar as coisas de Deus mais a sério. Quando a gente começar de fato a nos despertar e viver o puro evangelho do Senhor. A carta de Joel é tão atual, ela é tão atual para o nosso dia, pelo que nós estamos vivendo, porque nós estamos passando, devastação, assim como Joel passou. Às vezes nós pensamos que passamos outra coisa pior com essa questão da pandemia, mas ainda temos comida, ainda temos água, não tem nada seco, ainda temos, de certo fato, recursos para nos mantermos, e ainda assim nós não temos levado a vida com Deus a sério. Nós precisamos quebrar o nosso coração, quebrantar o nosso coração diante do Senhor. O dia mau, o dia do gafanhoto, os problemas, eles vêm das mãos de Deus também. Foi Deus que enviou a praga de gafanhoto para poder testar a fé daquele povo, para trazer aquele povo de volta para os caminhos do Senhor. Joel ainda diz, ainda virá o grande dia da ira do Senhor, ainda pior. Ainda virá no nosso tempo, nos nossos tempos, o dia do Senhor, do julgamento do Senhor, o dia em que o Senhor derramará sua ira sobre a terra, o dia em que o Senhor retirará o Espírito Santo da nossa terra, um dia em que seremos só nós e nós. Quem ficar, porque eu quero subir no primeiro arrebatamento, quem ficar não terá o Espírito Santo mais. Para você ver, existe um Deus de amor, mas o que está sendo pregado hoje é que o amor de Deus é maior do que a justiça dele, e não existe isso. Ele é por igual, mesmo tamanho que a justiça, o mesmo tamanho que o amor. Então não tentem maquiar a sua falta de arrependimento com o amor de Deus, porque Ele é amoroso e nos dá oportunidade.
mas se precisarmos passar por consequências por causa dos nossos pecados, nós iremos passar, nós iremos enfrentar. Não queira você ir para o inferno achando que vai para o céu. Então despertem-se, viva uma vida de verdade, ouça uma profecia de Joel, leiam, releiam, busquem mensagens na internet, estudem a Bíblia, estudem o texto, vejam o que Deus quer falar com você. Reouça essa mensagem, ela vai estar lá no YouTube amanhã, mas não deixe de mudar a sua vida espiritual. Existe um tempo de renovo vindo para a nossa nação, para a nossa igreja, e a começar de você, as coisas podem ser melhores, podem ser diferentes. A natureza não é soberana pelo que está acontecendo. A soberania é apenas do Senhor. E para a gente encerrar, que o tempo já está se avançando, eu quero encerrar com algumas frases que dizem: o Espírito e a noiva dizem, venha. Que todo aquele que ouve diga, venha. Quem tiver sede, venha até Deus. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu termino dizendo para você, povo de Deus, se tiver problemas com a sua saúde, que sirva para nos lembrar que esse corpo um dia irá se decompor debaixo da terra, ou será queimado no fogo, e nós prestaremos contas a Deus de tudo que falamos ou fizemos. Então não se preocupe com a sua saúde, um dia o seu corpo estará apodrecendo dentro de um caixão. Se tiver problemas com o seu trabalho, que sirva para nos lembrar que um dia ele terá fim, porque nada é para sempre. Então um dia você tem um emprego, um dia você não tem, isso acontece na nossa vida, Deus te dá outro. Então nada é para sempre. Não se preocupe com o seu trabalho. Se você tiver problemas com a sua família, que sirva para nos lembrar que família nenhuma é perfeita e que ela é temporária, para nos ensinar sobre família de Deus. A igreja é que é a família que importa, é a família de Deus que vem do céu. Então não se preocupe apenas com a sua família. A família realmente que importa é a família de Deus. Porque se a família te privar de servir a Deus, você precisa fazer o que Jesus ensina a fazer: preferir o Senhor do que a sua família. Se tiver problemas com o nosso país ou com qualquer outra nação, que sirva para nos lembrar que todas as nações um dia serão esmigalhadas, mas nós esperamos confiadamente pela cidade de alicerces eternas, planejadas e construídas por Deus no céu, feitas de ouro, com lago, com ruas de ouro. Sabe? Em Hebreus 11:10 está escrito isso. Se tivermos problemas com a igreja, que sirvam para nos lembrar que todas as igrejas são falhas, mas aguardamos juntos por Jesus Cristo, por sua verdade, e que um dia Ele dirá a verdade sobre qualquer disputa grande ou pequena. E se tivermos problemas com a gente mesmo, que sirva para nos lembrar que um dia Deus trará luz a todos os problemas e chegará um dia que a verdade será revelada. Problemas vêm das mãos de Deus e servem como mensageiros misericordiosos que não nos deixam esquecer do grande dia do Senhor que se aproxima. Então não se preocupe com nada que eu falei aqui: saúde, família, trabalho, problemas, situações, igreja, tudo isso um dia vai acabar. O que irá importar é como sua vida está perante o Senhor. Se coloque de pé, nós iremos orar. Eu não quero que os irmãos saiam daqui nessa noite pensando que Deus estava castigando aquele povo, o povo de Judá. Deus não estava castigando o povo de Judá. Ele estava amorosamente os fazendo recordar que Ele é soberano. Por isso que Ele permitiu a praga chegar. Então Ele não estava, algumas pessoas falam: Deus está castigando o povo. Não é isso. Ele estava apenas mostrando o amor dele através de sua justiça, o quanto ele estava amando, dando mais uma chance daquele povo de se consertar perante o Senhor. Os nossos problemas, eles sempre vêm acompanhados com a palavra de Deus. Sempre quando a gente tem problema, quando
nós somos cristãos, conversamos com Ele, sempre alguém vai falar para a gente um versículo, uma palavra do Senhor. Mas isso não vai adiantar nada se de fato você não crê nas promessas de Deus. Seu coração está quebrado pelos problemas, você está com dores externas, com dores internas. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor e tenha a sua vida restaurada pelo poder transformador da fé que vem de Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por essa noite. Quero te agradecer, ó Deus, por sua palavra, que foi lida, ó Pai, que foi ensinada aqui, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, possa nos dar, ó Pai, mais oportunidades como essa, de podermos te ouvir, te entender. Nos ajude a começarmos a praticar a sua palavra, Senhor. Não deixe, ó Pai, que essa mensagem entre por um ouvido, saia pelo outro, mas que ela possa gerar transformação em nosso caráter, em nossa vida espiritual, em nossa amizade com o Senhor. Nos leve para os nossos lares, em paz, em segurança, guardados por suas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vou em paz, o Senhor vos acompanhe, tenha uma excelente semana e até domingo, 19 horas.